Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí para mais um estudo de mercado, onde a gente vai falar hoje aí do que foi o movimento do preço hoje, fazer os estudos para amanhã, explicar um pouquinho sobre price action, né? Que a gente sempre dá uma palhinha nos estudos e também já deixar o gráfico pronto para amanhã. Antes, eu só queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar o vídeo com quem você acha que deve, que possa ajudar, para que esse vídeo possa cada vez mais atingir mais pessoas e estar ajudando esse pessoal a aprender a entender o gráfico sem depender de indicadores, certo? Então agora vamos passar o disclaimer aqui, lembrando que essas aqui são só opiniões minhas, em nenhum momento isso é recomendação de compra, né? Então a gente tem isso como base, como princípio, apenas com fins educacionais. Partindo para o gráfico aqui, a gente tem aqui hoje o gráfico de 5 minutos. E a gente vê, primeiro vamos dar uma olhadinha no diário aqui para vocês verem o que o preço fez. Ó, o diário é um candle de rompimento, tá? Reparem que o preço vem de 5 candles azuis, né? Uma arrancada aí muito boa, onde ultimamente quem tem esperado por venda aí tem se dado mal, por conta disso que o preço vem fazendo. O preço vem numa batida aí que não está querendo olhar para trás. Então é importante a gente ressaltar, né, que e aí fazer a nossa análise em cima disso. A gente vai só subir esse fundo aqui para o gráfico, para o fundo de ontem, né? E aqui a gente volta agora para os 60 minutos. Entenda o seguinte, pessoal, antes disso, vamos colocar no Infut aqui para dar uma analisada no que o preço está fazendo. A gente tem essa outra zona aqui, que é uma zona muito importante, que foi uma zona que... Opa, ficou coberto aqui. Foi uma zona onde o preço segurou aqui e segurou nessas regiões aqui para baixo. Então... é natural que o preço agora ele vá testar essa região do 119.200, né? Porque ele rompeu, tá querendo romper esse topo aqui no diário, certo? Quando a gente olha no semanal, olha só, ele tá dando um start. Isso aqui, ó, só para vocês entenderem, é um pivô, confirmação de pivô de alta. Então ele com certeza amanhã ele pode e buscar o 119. E aí que a gente vai ter o nosso desenho, se o preço vai subir, né? Tudo vai depender da abertura amanhã. Por quê, pessoal? Por que depender da abertura? Porque o preço ele tem que fazer isso aqui para aí sim a gente ter a reversão do movimento macro de alta e começar a pensar a longo prazo que a tendência mudou. Enquanto ele estiver aqui, o que ele pode fazer amanhã, se ele abrir para baixo, ele voltar para dentro dessa casa aqui, e isso aqui se caracterizar um falso rompimento. Então é muito importante tomar cuidado com essa região, porque apesar do candle ter aberto um candle forte, a gente tem que tomar cuidado para não ser pego de surpresa, né? Não ser pego de surpresa por um movimento de falso rompimento. Que aí acontece o que amanhã? Se o preço romper a mínima, aí ele tende a vir buscar, ou pelo menos testar essa região dos 50%, que é o natural, né, do preço. Depois de uma pernada dessa, hoje o preço deu uma subida aí de 9.000 pontos sem olhar para trás. Então é uma subida considerável. Então a gente tem que pensar também numa região numa possível correção, tá? Então, e aí o que a gente tem? A gente indo para os gráficos menores, a gente olha que o preço travou nessa região, né? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai leva a barreira de continuidade para máxima, e essa linha aqui,
a gente traz ela para baixo dessa região aqui. Porque é isso aí que o preço tem que fazer, né? O preço, quando a gente volta aqui agora para os 5 minutos, que é a nossa operação, olha aqui que o preço fez. O preço fez um fundo, né? Isso aqui ele fez uma subida, fez um pullback e está continuando. Se ele romper isso aqui, ele deu continuidade e aí é natural que ele vá buscar o 119, né? Como eu falei, assim, ó, a continuidade do movimento que é muito clara. Rompeu, volta para testar e busca o 119. E aqui, se ele ir para procurar em venda, ele teria que abrir aqui para baixo, romper esse fundo e aí ele vem testar as zonas lá de baixo, tá? Apesar de ter marcado essa mínima do dia, a gente tem uma zona muito importante aqui, ó, nessa região, que é uma região importante. Então essa é a região que ele pode, né, se o preço fizer esse movimento aqui, ó, e pode vir a testar esse fundo aqui e aí começa uma correção. Por que começa uma correção? Porque se ele vir testar, lembrando que é isso aqui, ó, esse aqui é o candle do diário, tá? Então a gente tem essa linha aqui como referência. Se esse preço passar daqui para baixo, ele pode caracterizar isso aqui. Por que caracterizar isso aqui? Porque aí esse movimento aqui se tornaria um candle gatilho, né? Mostrando para vocês aqui no diário como que funciona, no diário como que funciona. Olha aqui. Então, se eu tiver um dia de queda onde o preço rompe a mínima do candle do dia seguinte, eu posso ter um movimento de alta, onde ele vai testar o topo de novo, e caso ele não rompa o topo, aí é aquele movimento que ele vem buscar o primeiro e depois poder vir buscar os níveis mais abaixo. Então é isso que precisa ficar esperto. O movimento que o preço está fazendo, certo? E para isso que a gente desenha essas linhas, acompanha o preço, que é para vocês não ficarem perdidos, tá? Então assim, a gente tem essas zonas aqui e eu vou colocar aqui também em amarelo essa região da mínima de hoje. Por quê? Porque é uma região que ele pode testar, tá? Que é a mínima de hoje. Que é uma região onde o preço bateu. Opa! Onde o preço bateu por debaixo. Ele bateu aqui. Bateu mais leve. Bateu de novo. Tentou de novo. E agora ele passou para o lado de cima. Então reparem que essa região aqui é uma região de suporte que virou resistência. Então, o preço até pode vir aqui para depois subir. Ele pode fazer um pullback até essa região. Por quê? Porque é uma região de 50% da última pernada aí. Então, fiquem atentos com isso. Então, eu vou deixar marcado essas regiões para ter atenção para amanhã. E vocês já sabem, estão cansados de saber, sempre ir seguindo o fundo, né? Topos e fundos. E sempre que o preço voltar, se ele não romper, deixar sinal, compra com stop abaixo da mínima, alvo, primeiro alvo, os topos, se passar, vai embora com o trade. Para pensar em venda, ele teria que romper essa vermelha, voltar a testar para depois vir. Aí sim dá a venda aqui no teste dessa região aqui e não aqui no rompimento. Ninguém vende rompimento ou compra rompimento aprendendo pelo nosso método, certo? Para o índice era isso. Agora falando um pouquinho do dólar, o dólar também foi exatamente ao contrário. O dólar ele desceu, olha, ele abriu rompendo fundo, voltou a testar essa zona aqui, que é uma zona importante, que era uma zona de preço, e aí depois ele voltou a buscar o fundo. Então para amanhã, o que a gente tem aqui para amanhã? A gente tem a barreira da continuidade aqui, e a gente tem essa linha aqui como a reversão,
E aí o que a gente vai esperar do dólar para amanhã? Exatamente o contrário do índice. Se ele rompendo, segue o baile. Se ele abrir aqui rompendo LTB, espera ele romper. Se ele romper essa região, esperar fazer fundo mais alto para ir buscar por compra. Esse é o desenho do dólar. O dólar tem essas duas regiões aqui, né? Que são regiões importantes. Então, é para se ficar esperto, deixar até as duas marcadas aqui, para vocês saberem que são as regiões que o dólar pode testar, tá? Então, esse é o desenho para amanhã do dólar. O dólar está com um movimento mais definido um pouco do que o índice, né? Porque o dólar ele tá no movimento mais claro de topos e fundos. Fez o topo e agora ele parou aqui. Então vamos ver se amanhã ele abre dando continuidade ou se ele para por aqui e volta para tentar subir. Isso é o que a gente pode esperar. E caso ele fique aqui dentro, é consolidação de fundo. Beleza, galera? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite. Não se esqueçam de deixar aquele like aí para nós no canal. E espero que tenham um excelente pregão amanhã. Boa noite e até amanhã na nossa live.